Lei 42. Ataque o pastor e as ovelhas se dispersam. Bloco 1. Já parou para notar que, em qualquer grupo, empresa ou equipe, o caos nunca surge de todos os lados ao mesmo tempo? Sempre existe uma única figura nos bastidores alimentando a discórdia, puxando as cordas e mantendo o rebanho agitado. A maioria das pessoas comete o erro fatal de tentar apagar o incêndio combatendo sintomas, discutindo com subordinados ou tentando negociar com quem está apenas cumprindo ordens. É como tentar esvaziar um oceano com uma colher. No tabuleiro implacável do poder, a regra de ouro é cirúrgica. Ataque o pastor e as ovelhas se dispersam. Nós fomos educados a acreditar que devemos ser justos e debater com todos de igual para igual. Mas a realidade do poder é direta e implacável. Em qualquer estrutura social, o controle efetivo nunca é totalmente descentralizado. Ele está concentrado nas mãos de poucas figuras centrais. Se você quer neutralizar uma ameaça, vencer uma resistência ou pacificar um ambiente contaminado, você não perde tempo golpeando a massa. Você vai direto na cabeça. Hoje, nós vamos dissecar a lição definitiva sobre como identificar o agitador principal, isolar a liderança sem cair em confrontos desnecessários e desestruturar qualquer oposição cortando o mal pela raiz. A captura na praça e a queda de um império. Para compreender o poder absoluto dessa estratégia, precisamos voltar ao século XVI, nas altas montanhas da América do Sul. Um pequeno contingente de conquistadores espanhóis, liderado por um comandante experiente, marchava em direção a um dos maiores e mais temidos impérios da época. A desproporção numérica era assustadora. De um lado, apenas algumas centenas de homens armados. Do outro, um exército imperial com dezenas de milhares de guerreiros ferozes, leais e disciplinados. Qualquer comandante comum recuaria. Mas o líder espanhol conhecia os segredos fundamentais do poder. Ele ignorou completamente a massa de soldados que cercava o território. Não gastou uma única gota de energia combatendo as unidades secundárias. Ele traçou um plano focado em um único alvo: o imperador, a figura central que sustentava a coesão de todo aquele império. Em uma emboscada calculada na praça principal de uma cidade fortificada, os espanhóis romperam as defesas e capturaram o soberano supremo vivo, bem no meio de dezenas de milhares de súditos armados. O impacto foi imediato e devastador. Considerado a pedra angular de toda a sociedade e o elo sagrado que unia o povo ao poder, a prisão e a posterior eliminação do imperador paralisaram instantaneamente o comando do império. Sem o guia para dar ordens, o exército colossal perdeu o rumo, entrou em pânico absoluto e se dispersou em poucos dias. O império caiu não pela força bruta de uma guerra prolongada, mas porque a sua cabeça foi cortada em um único golpe cirúrgico. Quando o pastor é neutralizado, o rebanho perde a direção e deixa de ser uma ameaça. A estratégia do exílio e a harmonia da cidade. A história da humanidade está repleta de mecanismos criados exatamente para blindar as estruturas contra figuras que tentam centralizar a contaminação social. Pense naqueles tempos clássicos da Grécia Antiga, quando a democracia começava a dar seus primeiros passos nas cidades-estado. Os governantes perceberam rapidamente que personalidades narcisistas, excessivamente autoritárias ou manipuladoras podiam desestabilizar toda a harmonia coletiva por pura vaidade. A solução encontrada foi institucional e engenhosa. Anualmente, os cidadãos registravam em pequenos pedaços de cerâmica o nome daquele indivíduo que representava o maior perigo para a paz pública. Aquele que acumulasse votos suficientes era banido da cidade por 10 longos anos, sem a necessidade de julgamentos sangrentos ou condenações violentas. Grandes líderes do passado, que haviam salvado a pátria mas depois se corromperam pela arrogância e passaram a agir como donos do Estado, foram sumariamente exilados por essa via democrática. A comunidade entendeu que manter uma única maçã podre no cesto era o suficiente para apodrecer todo o resto. O isolamento da liderança tóxica era a única garantia de sobrevivência da República. O que você vai aprender nesta jornada? Ao longo deste áudio, nós vamos explorar os mecanismos exatos para você aplicar essa estratégia com precisão cirúrgica no seu dia a dia profissional e pessoal. Você vai descobrir como identificar quem é o verdadeiro agitador nos bastidores, parando de perder tempo com conflitos superficiais. As táticas de isolamento operacional, seja afastando fisicamente o rival ou cortando suas alianças de apoio. E como calcular os riscos para garantir que a sua posição saia fortalecida após neutralizar a fonte da discórdia. Se você quer parar de enxugar gelo em conflitos intermináveis e aprender a blindar a sua liderança indo direto ao ponto que realmente importa, você está no lugar certo. Mantenha o seu foco, ajuste os seus fones e vamos juntos para o próximo bloco.
Bloco 2. Os obstáculos e as armadilhas. Se no primeiro bloco nós entendemos que a regra de ouro do poder é ir direto à cabeça, atacando o pastor para ver o rebanho se dispersar, agora precisamos encarar uma pergunta desconfortável. Por que a maioria das pessoas continua perdendo tempo, energia e sanidade combatendo sintomas errados em vez de neutralizar o verdadeiro foco da discórdia? A resposta está nos obstáculos invisíveis e nas armadilhas mentais que nos prendem a conflitos intermináveis. A nossa educação nos ensinou a sermos bonzinhos, a negociar com quem quer nos destruir e a tratar todos os oponentes como se tivessem o mesmo peso. Vamos analisar agora os 3 grandes erros comportamentais que transformam líderes competentes em alvos fáceis de manipulação, estruturados para você entender a causa, a consequência e a solução de cada um deles. O primeiro erro: o combate aos sintomas e à ilusão da paz. O primeiro grande obstáculo que paralisa um líder é a mania de tentar apagar o fogo atacando as faíscas em vez de fechar o registro de gás. Para ilustrar essa falha, pense no que acontece quando um líder percebe que sua equipe está dividida, fofocas correm soltas nos bastidores e a insatisfação cresce. O erro clássico é convocar reuniões gerais, tentar apaziguar os ânimos de todos os subordinados ou discutir com cada funcionário revoltado de forma isolada. A causa: o medo do confronto direto e o apego à falsa ideia de que todos podem ser agradados. Acreditamos que a harmonia se conquista conversando longamente com os agitadores de baixa patente. A consequência: a perda total de tempo e autoridade. Enquanto você gasta horas negociando com quem está apenas cumprindo ordens ou gerando ruído secundário, a verdadeira figura de contaminação continua nos bastidores, dando risada e puxando seu tapete. O conflito só aumenta, o ambiente apodrece e você parece fraco e indeciso. Sabe quando isso acontece na vida real? É o clássico gestor que tenta resolver uma insatisfação corporativa fazendo discursos motivacionais para a equipe inteira, ignorando completamente que o veneno está saindo da boca de um único elemento central que contamina o grupo inteiro. A solução prática: pare de negociar com os sintomas. Mapeie quem é o verdadeiro agitador principal nos bastidores e concentre toda a sua estratégia em neutralizar a fonte da contaminação, ignorando o barulho da massa. O segundo erro: a armadilha do isolamento sem retaliação. A segunda grande armadilha é de natureza tática e acontece quando você tenta afastar ou isolar uma figura forte sem antes calcular a sua própria força ou o risco de uma revanche. Existe um erro clássico relatado por grandes estrategistas da história: tentar derrubar ou isolar um oponente influente deixando brechas para que ele se reorganize. A causa: a pressa ou a arrogância. O líder acredita que, ao afastar o rival de sua base de apoio por um momento, o problema desapareceu para sempre, esquecendo que um adversário ferido, mas vivo, sempre busca revanche. A consequência: a criação de um inimigo implacável e reorganizado. Se você afasta uma liderança adversária sem cortar suas alianças políticas ou sem garantir que sua própria posição esteja absolutamente blindada, o rival retorna com mais ódio, unindo forças externas para desferir um golpe fatal contra você. Isso aconteceu repetidas vezes na história com governantes que baniram opositores sem desestruturar sua rede de influência, permitindo que os exilados retornassem anos depois à frente de exércitos furiosos para tomar o poder. A solução prática: antes de isolar ou remover qualquer figura central, certifique-se de que a sua base de apoio é sólida e de que o oponente não tem para onde correr. O golpe deve ser definitivo. Se for fraco, trará o troco em dobro. O terceiro erro: o anonimato da maldade e a diluição de culpa. O terceiro obstáculo é permitir que o verdadeiro manipulador se esconda atrás do anonimato, usando o grupo como escudo protetor. A causa: o agitador é covarde por natureza. Ele joga pedra e esconde a mão, sussurrando nos cantos, criando intrigas indiretas e deixando que outras pessoas comprem as brigas por ele. Como ele não aparece frontalmente, você não sabe de onde o golpe está vindo. A consequência: a diluição de responsabilidade. O grupo assume a culpa coletiva por uma rebelião ou insatisfação que foi fabricada nos bastidores por uma única mente maldosa. Você acaba punindo as pessoas erradas ou gerando uma guerra generalizada contra os inocentes que foram manipulados. Pense naqueles momentos em que um poeta e pensador da antiguidade foi tragado para o centro de uma disputa papal implacável, atraído para uma falsa negociação de paz em Roma enquanto tropas estrangeiras destruíam sua cidade natal pela raiz, cortando a liderança intelectual da resistência de uma só vez. A solução prática: expõe as ações ocultas. O manipulador perde o poder no momento exato em que as suas manobras secretas são trazidas à luz do dia.
Tire o véu do anonimato do agitador e mostre publicamente quem está puxando as cordas. Quando a máscara cai, o rebanho enxerga a manipulação e abandona o pastor. Identificar esses obstáculos, o erro de combater os sintomas, o perigo de isolar sem calcular a retaliação e a armadilha do anonimato, limpa o seu campo de visão para execução cirúrgica. No próximo bloco, nós vamos avançar para o método prático e o passo a passo. Como identificar o agitador principal, isolar o alvo sem confronto aberto e blindar o seu comando. Mantenha a atenção firme e vamos juntos. Bloco 3. O método prático e passo a passo. Se nos blocos anteriores nós mapeamos o erro de combater os sintomas, o perigo de isolar um rival sem calcular a retaliação e a armadilha do anonimato, agora chegamos ao coração do nosso áudio. Esta é a parte mais importante da nossa jornada. É aqui que o conhecimento abstrato se transforma em ferramenta concreta de ação. Vamos estruturar o método prático que vai ensinar você a identificar o agitador oculto, isolar a liderança sem cair em confrontos abertos e cortar o mal pela raiz. Para facilitar a sua memorização e a sua aplicação imediata, dividimos este método em 3 pilares fundamentais. Pilar 1. Identifique o agitador principal nos bastidores. O primeiro passo para pacificar qualquer ambiente caótico é parar de perder tempo combatendo a massa e descobrir quem está puxando as cordas. O que é? A identificação do agitador principal é a prática deliberada de observar a dinâmica de um conflito para localizar a única mente que alimenta a insatisfação nos bastidores, ignorando o barulho dos seguidores que apenas repetem o que ouvem. Pense na estratégia adotada por um célebre comandante militar da história ao se deparar com um exército inimigo colossal. Ele não gastou suas forças atacando a multidão de soldados rasos que marchava em desordem. Ele focou toda a sua visão tática em localizar a figura central, o líder supremo que mantinha aquela estrutura unida. Um único golpe cirúrgico na cabeça do comando desfez o exército inteiro em poucos segundos. Por que funciona? A massa é carente de direção e altamente influenciável. Quando você tenta discutir com 10 pessoas revoltadas, você apenas valida o caos. Ao identificar e mirar no único elemento central que alimenta a discórdia, você remove a fonte de energia de toda a revolta. Sem o comando central, o grupo perde o norte instantaneamente. Como aplicar na prática hoje mesmo? Diante de uma fofoca corporativa, de uma insatisfação na equipe ou de um princípio de motim, faça a pergunta de ouro. Quem está ganhando com isso e quem está sussurrando nos bastidores? Encontre essa pessoa e trate diretamente com ela, cortando o fluxo de oxigênio da intriga. Pilar 2. Isole a liderança sem confronto aberto. O segundo passo trata de como afastar o elemento tóxico do seu grupo sem sujar as mãos e sem criar mártires. O que é? O isolamento operacional consiste em remover a liderança adversária de sua base de apoio utilizando convites estratégicos para missões externas, transferências limpas ou corte de alianças diplomáticas, reduzindo drasticamente o seu poder de influência. Um brilhante estrategista político da antiguidade clássica utilizava essa mecânica com perfeição ao atrair rivais influentes para missões diplomáticas distantes ou negociações complexas em Roma, mantendo-os ocupados e longe de suas bases enquanto resolvia os problemas estruturais na cidade natal. O rival perdia o contato com seus seguidores e murchava politicamente sem precisar de nenhuma gota de sangue. Por que funciona? Confrontar um oponente diretamente na frente de seus seguidores cria um mártir e une o grupo ainda mais em defesa dele. Ao isolar o indivíduo de forma sutil e elegante, seja mudando suas atribuições, deslocando para outro setor ou cortando suas conexões, você retira o palco dele. Sem plateia e sem aliados, o manipulador perde a relevância. Como aplicar na prática hoje mesmo? Se houver um funcionário ou colega altamente tóxico que contamina o ambiente, mude o escopo das responsabilidades dele para uma área onde ele atue sozinho, ou atribua-lhe uma tarefa que exija isolamento temporário. Afaste-o fisicamente ou operacionalmente dos influenciáveis até que o clima do ambiente se purifique. Pilar 3. Exponha as ações ocultas e calcule os riscos. O terceiro e último passo do nosso método garante que a sua vitória seja definitiva e que nenhuma surpresa venha te atingir pelas costas. O que é? A exposição das manobras ocultas combinada ao cálculo rigoroso de retaliação é a prática de trazer à luz do dia as intrigas subterrâneas do agitador, garantindo que você possua força suficiente para neutralizá-lo antes de desferir o golpe. Grandes pensadores da história alertavam que um inimigo isolado, mas deixado com sede de revanche, é como uma brasa viva embaixo das cinzas. Se você afasta alguém sem garantir que sua própria base esteja blindada, o rival retorna com força total. Por outro lado,
Quando você expõe publicamente as mentiras ou as manipulações ocultas de quem tentava puxar o seu tapete, a máscara cai e os próprios seguidores viram as costas para o antigo ídolo. Por que funciona? O manipulador vive da penumbra e do anonimato. Ele precisa que suas ações pareçam inocentes enquanto destrói o sistema por dentro. Quando você ilumina os bastidores e mostra os fatos às claras, a armadilha dele desaba. E ao calcular os riscos, você evita ser pego desprevenido por uma reação desesperada. Como aplicar na prática hoje mesmo? Em reuniões ou conversas de alinhamento, traga fatos claros, dados e evidências concretas sobre quem está gerando ruídos na equipe. Exponha a inconsistência das fofocas com naturalidade e firmeza. Quando a verdade aparece, a mentira perde o fôlego. Com esses 3 pilares, identificar o agitador principal, isolar a liderança sem confronto aberto e expor as ações ocultas calculando os riscos, você tem o roteiro perfeito para manter o controle absoluto de qualquer ambiente e cortar o caos pela raiz. No próximo bloco, vamos desenhar o plano de ação prático e o cronograma de 30 dias para transformar essa mentalidade em um hábito diário inabalável. Mantenha o foco e vamos em frente. Bloco 4. Plano de ação e cronograma de mudança. Chegamos ao 4º bloco da nossa jornada. Até aqui, você entendeu o poder absoluto de atacar o pastor para ver o rebanho se dispersar, conheceu os erros de quem combate os sintomas em vez da causa e absorveu o método prático para identificar agitadores, isolar lideranças tóxicas sem confronto aberto e expor manobras ocultas. Mais do que isso, saber o que fazer é apenas o primeiro passo. A grande pergunta que ecoa na sua mente agora é como colocar tudo isso em prática na minha rotina sem parecer agressivo ou criar atritos desnecessários. Como transformar essa postura de inteligência estratégica em um hábito natural do meu dia a dia? A resposta sincera é que blindar o seu ambiente e cortar o caos pela raiz exige treino, observação fria e resiliência para atravessar o desconforto inicial. Vamos desenhar agora o seu mapa mental de longo prazo, dividindo essa transformação em fases claras para que você saiba exatamente o que esperar de si mesmo nas próximas semanas. Fase 1. O mapeamento silencioso e a observação dos bastidores. Dias 1 a 10. Toda grande mudança de postura começa pela interrupção dos impulsos de reatividade. Na primeira fase do seu plano de ação, o foco não é dar ordens ou afastar pessoas, mas sim treinar o olhar clínico. Pense em como os grandes estrategistas do passado agiam ao entrar em um território instável. Eles primeiro mapeavam o terreno e descobriam quem realmente puxava as cordas antes de mover qualquer peça. O que fazer na prática? O diário dos ruídos. Nos próximos 10 dias, sempre que houver um princípio de fofoca, queda de rendimento ou conflito na sua equipe, pare e observe. Anote mentalmente ou no papel quem está falando e quem está apenas repetindo. Quem ganha com essa desordem? Silêncio diante dos sintomas. Pratique a arte de ignorar o barulho da massa. Quando alguém vier reclamar de coisas superficiais, não entre na pilha. Guarde sua energia para a fonte real do problema. Construção da neutralidade. Mantenha uma postura educada com todos, mas não se abra excessivamente. O agitador precisa da sua reação emocional para se alimentar. Quando você se torna neutro, o manipulador perde o rumo. Nessa fase inicial, é perfeitamente normal sentir uma certa ansiedade por querer resolver tudo de uma vez. Segure o impulso. A observação silenciosa é a sua melhor arma de defesa. Fase 2. O isolamento tático e a retirada do palco. Dias 11 a 20. Superada a fase de mapeamento e observação, entramos no momento de agir de forma cirúrgica para neutralizar o foco de contaminação. Aqui, o seu objetivo é aplicar o isolamento operacional, retirando o palco de quem só quer gerar instabilidade. O que fazer na prática? Mudança de atribuições. Realoque responsabilidades de forma sutil. Afaste o elemento tóxico das áreas de maior influência coletiva, direcionando para tarefas que exijam foco individual ou atuação isolada. Corte de oxigênio. Quando o agitador tentar iniciar uma intriga ou puxar uma conversa maliciosa, mude o foco da reunião imediatamente para dados concretos e resultados técnicos. Deixe a fofoca morrer à míngua por falta de atenção. Fortalecimento das alianças sadias. Aproxime-se dos colaboradores que realmente produzem e que mantêm o compromisso com os objetivos reais, construindo uma rede de apoio sólida ao seu redor. Nesta fase intermediária, você começará a notar algo libertador. O clima do ambiente começa a se purificar. O rebanho, antes agitado, perde a direção que o manipulador dava e volta a focar no que realmente importa.
Fase 3. A exposição da verdade à soberania do ambiente. Dias 21 a 30 em diante. A última fase da sua jornada de transição é o momento em que a clareza, a firmeza e o controle do ambiente deixam de ser um esforço consciente e se tornam a sua segunda natureza. Assim como os líderes que traziam à luz as manobras ocultas dos conspiradores, você percebe que a mentira e a intriga não resistem a um ambiente onde imperam fatos claros e transparência absoluta. Você não teme os bastidores porque aprendeu a iluminá-los. O que fazer na prática? Auditoria de clima contínua. Mantenha o hábito rigoroso de monitorar a saúde da sua equipe ou do seu círculo de convivência, cortando qualquer foco de insatisfação antes que ele crie raízes. Postura de comando firme. Opere sempre com a certeza de que a verdadeira liderança protege o grupo dos elementos que tentam destruí-lo por dentro, mantendo a paz e a produtividade em primeiro lugar. Identificar o pastor para dispersar o rebanho, recusar o combate aos sintomas e executar a transição com inteligência não é um ato de crueldade. É um ato de preservação e responsabilidade com seu próprio espaço e com os que dependem da sua liderança. O mapa está desenhado. A estratégia está clara. O cronograma de 30 dias depende exclusivamente da sua decisão de parar de enxugar gelo e começar a agir cirurgicamente a partir de hoje. No nosso próximo e último bloco, nós vamos fazer o encerramento definitivo desta jornada com um impacto emocional profundo, exemplos reais de transformação e a chamada para sua atitude final. Mantenha o seu foco e vamos juntos para a reta final. Bloco 5. Chegamos ao último bloco da nossa jornada. Nós percorremos um caminho profundo e transformador até aqui. Descobrimos o poder implacável de atacar o pastor para ver o rebanho se dispersar. Destrinchamos os erros de quem gasta energia combatendo sintomas em vez da causa. Estruturamos os 3 pilares do método prático e desenhamos o cronograma exato de 30 dias para blindar o seu ambiente contra a manipulação. Agora, para fechar este ciclo com chave de ouro, vamos olhar para o que acontece na prática quando alguém decide aplicar essa estratégia com frieza e precisão. Histórias de quem cortou o mal pela raiz. Pense na trajetória de uma líder de equipe em uma grande corporação que sofria meses com quedas de rendimento, intrigas constantes e um clima de insatisfação generalizada. Durante muito tempo, ela tentou ser boazinha, fez reuniões motivacionais longas, conversou individualmente com cada funcionário revoltado e tentou agradar a todos. O resultado foi um desastre. O caos só aumentava e ela parecia fraca. Até que ela entendeu o segredo do poder. Parou de olhar para a massa e mapeou os bastidores. Descobriu que havia um único funcionário antigo alimentando as fofocas e sabotando os novos processos por vaidade pessoal. Sem escândalos e sem confrontos teatrais, ela realocou o colaborador para um projeto isolado, cortou o acesso dele às áreas de influência e trouxe clareza absoluta para a equipe com dados e metas transparentes. Em poucas semanas, o ambiente se purificou, a harmonia retornou e a produtividade bateu recordes históricos. O rebanho sem o pastor voltou a marchar na direção certa. Outro exemplo marcante é o de um jovem gestor que assumiu uma unidade operacional dividida por panelinhas e rivalidades internas. Em vez de se envolver nas brigas miúdas, ele expôs com fatos e evidências as manobras ocultas que geravam os conflitos. A máscara do agitador caiu, os seguidores abandonaram o barco e a soberania do comando foi restaurada. Essas histórias provam uma verdade absoluta. O caos não se vence negociando com sintomas. Ele se elimina indo direto à cabeça. A síntese da grande lição. Para gravar esta lição definitiva na sua mente, lembre-se sempre destas palavras. O mundo não recompensa quem perde tempo tentando agradar a todos ou combatendo o barulho da massa. O controle real pertence àqueles que sabem identificar a fonte da contaminação e cortar o mal pela raiz com precisão cirúrgica. Se você continuar enxugando gelo em conflitos superficiais, continuará refém dos bastidores. Chamada para a ação e encerramento. O conhecimento que você absorveu aqui nos últimos minutos não foi feito para ficar guardado na teoria. Ele serve para ser colocado em prática agora. O nível de paz e autoridade do seu ambiente depende exclusivamente da sua decisão a partir do momento em que você desligar este áudio. Se você gostou desta imersão profunda no universo do poder e quer continuar blindando a sua mente contra as armadilhas invisíveis do jogo social, faça a sua parte. Deixe o seu comentário compartilhando qual foi o maior aprendizado que você vai aplicar hoje mesmo na sua rotina. Curta este conteúdo, compartilhe com aquele amigo que precisa abrir os olhos e inscreva-se no canal para não perder os próximos episódios da nossa série. O tabuleiro está montado. As regras do jogo foram reveladas. A escolha de proteger o seu espaço e liderar com firmeza é inteiramente sua. Missão dada é missão cumprida.